Então vamos à palavra de hoje. Abre aí a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Hoje é o culto da ceia. E a ceia é anunciar a morte do Senhor. Até quando temos que fazer isso? Até que Ele venha. Então anunciar a morte do Senhor é a pregação do Evangelho, porque tudo vem da cruz. Então vamos abordar um aspecto da morte do Senhor hoje, né? Abra a sua Bíblia em Colossenses 2, vamos ler versículos 14 e 15. Veja se isso está escrito. Se está escrito, é verdade. Então, olha que palavra, que informação tão poderosa, gigantesca que nós vamos ler. Olha lá. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado, veja bem, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós. Era contra quem? Contra nós. Constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que Cristo fez? Removeu inteiramente. Aonde que Ele removeu esse escrito de dívida? Que era contra nós, que nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o aonde? Na cruz. E o diabo, o que aconteceu com ele? Despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Aonde? Triunfando deles na cruz. Então vamos orar. Senhor, estamos diante de uma verdade poderosa do Evangelho. E precisamos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, fazer-nos enxergar isso. Revelar a verdade da Tua palavra, porque quando não a conheçamos, ainda vivemos aprisionados à religiosidade, a conceitos que não são a verdade. Assim, abra o nosso entendimento. Olha essas pessoas que estão aqui. Nós não estamos aqui para brincar de igreja, para cumprir uma obrigação, só para cantar. Não. Se a palavra não for viva, nada adiantará estarmos aqui. Assim, abra o nosso entendimento. Senhor, olha como nós dependemos do Teu Espírito para ver, para enxergar. Faça isso, que todos os que aqui estão recebam uma iluminação lá dentro deles da Tua palavra. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fale assim, amém. Agora abra lá em 1 Coríntios capítulo 11. Como é o culto da ceia, eu tenho que te explicar o que é a ceia. Porque eu vejo assim, pessoas convidando outras para participarem da ceia. Então eles falam assim, eles dão nome para a ceia. Venha participar da ceia da volta por cima. Ceia da prosperidade, ceia da conquista, ceia para sair do vermelho, ceia para tomar posse. E você aliando esses nomes à ceia, não tem nada a ver com a ceia. Porque a ceia não tem um nome, não é ceia disso ou ceia daquilo. A ceia é justamente isso que nós vamos ler aqui em Coríntios 11. Olha, o centro, o coração da ceia, é isso aqui que nós lemos todo o culto de ceia. 1 Coríntios 11, ele fala assim no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que acontece? Quando eu vou comer desse pão e vou beber do cálice, o que eu estou fazendo? Não tem nada a ver com prosperidade financeira. Não tem nada a ver com o empresário sair do vermelho. Não tem nada a ver com conquistar alguma coisa. Não tem nada a ver com essas coisas, a ceia. Então ele diz, todas as vezes que comerdes o pão e beber o cálice, o que eu estou fazendo? Anunciando. Anunciando o quê? A morte do Senhor. Eu estou dizendo assim, meus irmãos, Cristo já veio, já foi para a cruz. Está tudo resolvido. Todas as vitórias que nós tínhamos que ter já aconteceu na cruz. Toda a libertação que nós tínhamos que ter, Cristo já nos libertou morrendo na cruz. Todas as vitórias contra o inimigo
já aconteceu porque Cristo cravou a dívida na cruz e despojou o diabo na cruz. Então, eu estou anunciando, olha, Cristo já morreu, está tudo feito. Já aconteceu, agora eu preciso ter informações dos benefícios da morte de Jesus na cruz a meu favor. Vocês estão entendendo? Então, um desses benefícios é isso que nós lemos em Colossenses. Vamos lá. Vou voltar lá de novo e ler de novo com calma, para trabalhar na tua mente, no teu coração com isso. Olha, versículo 14 do capítulo 2 de Colossenses. Tendo cancelado o escrito de dívida. O que isso significa? Que tudo aquilo que nos acusava, que nós devíamos, o pecado que nós devíamos por desobediência a Deus, tudo que era débito entre eu e Deus, pelo meu comportamento errado, pelo meu pecado, pela queda do homem, esse escrito de dívida, como se tivesse uma grande nota promissória no universo, dizendo, o homem é culpado, tá? Que ele deve, ele merece o castigo, merece a punição, merece a condenação. O que Cristo fez? Cristo pegou essa nota promissória, esse escrito de dívida que era contra nós, que era contra as pessoas, você tem que crer nisso. Nos era prejudicial. Por que nos era prejudicial? Porque nos condenava, nos punha debaixo de cativeiro, nos punha na mão do diabo esse escrito de dívida. É como uma pessoa que deve e ela tem um credor. O credor manda nela, porque ela deve, ela está escravizada por um credor. Se esse credor, se ela não pagar o que deve, o nome dela vai ser sujo, ela pode até ser presa. Vamos dizer assim. Então Cristo pegou esse escrito de dívida, que era contra nós, e quando ele vai para a cruz, ele crava isso na cruz, ele desfaz a dívida, ele destrói aqui a nossa dívida, ele toma o nosso lugar e desfaz tudo isso na cruz. Por isso, eu e você como crentes, nós não devemos nada. Essa conversa de pagar preço é conversa religiosa. Só acredita que tem que... O que é o pagar preço? Eu sofrer, eu me penalizar, eu jejuar, eu me punir, eu passar por coisas terríveis para provar para Deus que eu estou fazendo alguma coisa para pagar o que eu devo. Então você vai encontrar muito isso, tem que pagar o preço. Isso cria na mente das pessoas um débito que nunca se paga. E eles esquecem de dizer que ninguém tem condições de pagar o preço do pecado. Nenhum homem tinha. O único que teve foi Jesus na cruz. Então olha que notícia, meu irmão. Olha, entenda, tenha revelação. Enxergue em nome de Jesus o que eu estou te dizendo. Você não precisa fazer sacrifício, não precisa pagar por nada, não precisa fazer voto, não precisa se matar, não precisa nada dessas coisas. Cristo pegou o escrito de dívida, a nossa dívida que era contra nós, que nos condenava, nos era prejudicial, nos prejudicava, era um impedimento entre nós e Deus. O que ele fez? Ele cravou na cruz, ele desfez, ele cancelou. O que é uma coisa cancelada? Acabou. Acabou, foi cancelada, não existe mais. Você acredita nisso? Então o que é a ceia? Anunciar a morte do Senhor. O que eu estou anunciando? Que na morte dele, na cruz, o escrito de dívida, o que me prejudicava, o que me condenava, o que me deixava nas mãos do diabo, foi cravado, desfeito e cancelado. E agora, pastor, agora eu que creio, não devo mais nada, não tem mais brecha, porque Cristo tampou a brecha que eu tinha na cruz do Calvário. Então Deus olha para mim hoje, você tem que se ver como a Bíblia fala que você é. Deus olha para mim hoje, ele fala, aquele lá acreditou de todo o coração, entregou a vida para Jesus, está seguindo, nasceu de novo, não deve mais nada, é um liberto, é o meu filho agora. Você acredita nisso? É meu filho agora. Cancelou. Então a ceia expressa o quê? Que na morte do Senhor Jesus o escrito da dívida foi cancelado. Acabou. Acabou.
E agora? Depois que você paga o que você devia para o teu credor, ele tem algum poder sobre você? Nenhum, porque você não deve mais nada. Você quitou tudo. O que ele pode fazer contra você? Nada. Você pagou tudo, não pode? Então, porque a dívida foi paga, porque foi removido tudo isso da minha vida. Então, o diabo não tem mais poder sobre a vida daquele que tudo foi pago. O credor não tem mais poder sobre aquele que pagou o que devia. Acabou, não deve mais nada. Está livre da dívida. O credor não pode fazer mais nada. Por que o diabo tem domínio sobre o incrédulo e o perdido? Porque o perdido ainda não entrou no Evangelho. Não creu em Jesus Cristo, não é salvo. Mas nós que somos salvos. Então tudo foi apagado. Olha o poder da morte de Jesus. Olha, eu encontro tanta gente com uma consciência acusada, como se ela estivesse devendo. Quando você vai ver no íntimo dela, ela não acredita naquilo. Ela fala assim: eu creio em Jesus Cristo, mas não acredita nos feitos da cruz. Se você ler isso para ela, ela não tem coração para entender, está travada. Foi posto tanta prisão na mente dela que ela que tem que pagar preço. O que é isso? Encheram ela de coisas para fazer, para serem libertas. Ela não consegue acreditar. Voltando, queridos, acredito que eu estou te dizendo. Eu não entendia isso. Quanto eu sofri por não entender que tudo estava pago. Então, quando Cristo foi para a cruz, as ordenanças da lei, tudo. Vamos supor que o indivíduo tenha um processo. E nesse processo tem lá as sentenças. Fez isso, fez aquilo, fez isso, deve aquilo. Aí soma todas as penalidades sobre cada sentença daquela, é a vida inteira condenado. Então Cristo pegou o nosso processo, entendam. E quando ele foi para a cruz, ele cancelou todas as sentenças que nós tínhamos. E agora, quando eu creio nele de todo o meu coração, entrego a minha vida a ele, se cumpre essa libertação que vem da cruz na minha vida. Então agora, quando Deus olha para mim, ele me vê sem dívida, perdoado, justificado, um filho amado, um filho liberto. Eu não preciso mais ter medo do diabo, porque a legalidade que o diabo tinha sobre uma pessoa era o que ela devia para Deus. Mas quando ela passou pela cruz com Jesus, acabou. Acabou, você entende isso ou não? Então um crente verdadeiro não precisa ter medo de macumba, de olho gordo, não precisa tirar a oração forte de encosto, não precisa pôr no mão na cabeça para ficar sai, não precisa ficar batendo o pé no chão para ser demônio, que ele não é endemoniado, ele é templo do Espírito Santo. A dívida dele foi paga, acabou o domínio que o diabo tinha na vida dele. Acabou. Quando é que nós vamos acreditar no poder da obra da cruz? Então nós vemos um evangelho misturado, mesclado, que desabona, desvaloriza a morte de Cristo na cruz. E o poder está no sal grosso, o poder está no óleo que consagrou em Israel. O poder está no óleo consagrado do monte, o poder está na água ungida. Sabe, é isso que liberta o homem. Não prega a palavra da cruz, não prega os feitos da cruz. O que liberta o homem é o que Jesus Cristo fez. Então tudo aquilo que nos prejudicava, que era uma parede entre nós e Deus, era dívida, os pecados, tudo aquilo que nos punha para baixo, condenados. Cristo foi para a cruz e nele ele cravou o escrito da dívida que era contra nós, era prejudicial. Acredita nisso? Então hoje o caminho para você está aberto, a porta está aberta, a porta da liberdade está aberta. Olha como Jesus é poderoso, olha como a morte dele na cruz é uma coisa eficaz, poderosíssima. E outra coisa, não tem nenhum poder do universo, não tem nenhum poder de demônio, de diabo, que possa destruir e desfazer o que ele fez na cruz. Não tem nenhum poder que possa. Por isso que o crente tem que andar ereto, corajoso, sem medo de nada. Se passou na frente da casa que vende artefatos de macumba, não estou nem aí. Se tem lá uma macumba na esquina, pouco importa. Passo do lado e a macumba é que se cuide. Vocês estão entendendo ou não?
Sim ou não? Não tem que ficar com medo de superstição, medo de olho gordo, medo de inveja, medo. Você vai um evangelho hoje que põe medo nas pessoas, um evangelho supersticioso, como se Deus não fosse poderoso para guardar o filho de todas essas coisas. Então a liberdade está diante dos teus olhos. Agora eu tenho que ouvir e crer, ouvir com o ouvido e crer com o coração. Porque ninguém pode anular isso que eu estou lendo para você. E que mais ele fez? Então, voltando. Então, quando eu pegar esse pão e beber esse cálice, estou fazendo o quê? Anunciando a morte do Senhor. O que é anunciar a morte do Senhor? É o evangelho completo. Tudo aconteceu lá. Entre eles, entre todas as coisas, o escrito da dívida foi cancelado e cravado na cruz. Estou liberto, está tudo certo. Acredita? E qual outra coisa que nós lemos lá? No Colossenses 2. Olha lá, capítulo 15, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Quem são esses principados e potestades que foram despojados e publicamente expostos ao desprezo, e Jesus triunfou na cruz? É o diabo e todos os demônios. É o diabo e todos os demônios. O que significa essa palavra despojar? Sabe o que significa despojar? Tomar o território, tomar posse de tudo que tinha, destruir a autoridade e o poder, tomar o domínio. Isso é despojar. Então na cruz, meus irmãos, Jesus leva o débito na cruz, mas ali na sua morte, o que ele faz com o diabo? Ele despojou o diabo, quebrou o diabo no meio. Você acredita nisso? Você acredita que o diabo é um derrotado, um fracassado, um coitado? Acredita? Pastor, o senhor está falando assim para receber retaliação? Que retaliação? Coisa nenhuma. Quem crê nessa bobeira diante de um Deus grande e poderoso? Cuidado com a seta. Que cuidado com seta? Que seta? Vocês entendem essa linguagem fracassada que põe medo nos outros? Sim ou não? Agora, quando eu vejo que o diabo foi despojado pelo Senhor Jesus, então eu cresço na fé, na coragem, porque eu sei que ele venceu. Então, vamos recapitular uma coisinha. Abre lá, Gênesis 3, para você entender. 15. Depois que o homem pecou, quando Jesus está amaldiçoando a serpente, ele lança uma palavra para a serpente. Olha o que ele diz no versículo 15 de Gênesis 3. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está falando para a serpente, que é o diabo? Ele está dizendo que a mulher produziria uma semente, nasceria alguém dessa mulher. Esse alguém já é uma profecia de que Cristo viria ao mundo. Essa mulher produziria uma semente, essa semente que é Cristo, que viria lá no futuro, e para nós já veio. O que ele faria? Ele feriria a serpente na cabeça. A serpente tomaria um golpe na cabeça, seria liquidada na cabeça. Por que cabeça? Cabeça é a parte pensante, é aquilo que coordena teu corpo todo. Para mim, estar falando com você, gesticulando, mexendo os dedos, meu cérebro, conjuntamente com o corpo, dá ordem para tudo. Se aqui não funciona, tudo é parado. Cabeça é o que controla o seu corpo todo. Então, se uma pessoa tem um derrame no cérebro, o que acontece? O corpo para. O lado do cérebro que teve derrame, se teve do lado direito, para o lado esquerdo. Porque o lado direito do cérebro é que comanda o corpo do lado esquerdo. Se foi do lado esquerdo, para o lado direito. Se parou total, parou o corpo total. É coma ou cama. O corpo não obedece, não faz mais nada. Vocês estão entendendo? Agora a serpente, ela foi ferida na cabeça. Aonde?
na cruz. Ali se cumpriu essa palavra de Gênesis 3,15. A semente, o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, da semente da mulher, que tinha uma mãe natural, mas um pai sobrenatural. Ele não tinha pai físico. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Essa semente veio ao mundo, a semente que caindo na terra, se não morrer, fica ela só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele morreu e produziu muito fruto. Não sou eu a semente é ele, Jesus Cristo. Essa semente veio e foi para a cruz. E na cruz, a serpente foi ferida. Então pensa nisso. Se o diabo é o cabeça do corpo de autoridade maligna, essa cabeça é ferida, o que acontece com o corpo? Para tudo. Então o diabo e os seus demônios tiveram um derrame. Na cruz, Cristo feriu na cabeça, esmagou ali. Se acabou com a cabeça, se a cabeça foi ferida, todo o corpo é afetado. Se a cabeça foi derrotada, todo o corpo foi derrotado. Então o diabo, esses principados e potestades que todo mundo fica exaltando, que tem poder, que fica nas esquinas, que fica nos ares, que fica ali, e está lutando com a igreja, e está destruindo, e está amedrontando a igreja, todos eles já foram derrotados, feridos, despojados na cruz do Calvário, todos eles, e o diabo sabe disso. Agora, o que o diabo, sabe qual é a obra do diabo? Levar a igreja a crer na mentira. Levar a igreja a crer que ele é forte, que ele é grande, que ele está mandando, que ele está no meio de todos os cultos, que ele está dominando todo mundo, que ele está vencendo, né? Que ele tem 50% do poder e Jesus 50%, e duas forças iguais lutam. Não, ele não tem nada de poder, acabou tudo. Jesus em Mateus 28 falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vai em meu nome, e está resolvido. Então ele trabalha na mentira. E como é que ele faz? Ele quer trazer a macumba para dentro da igreja. Você não vê que onde se falava encosto, não é na macumba? Por que se fala encosto na igreja? O que tem a ver isso com a igreja? Onde é que se lança sal grosso? Não é na macumba? O que tem a ver sal grosso para libertar dentro da igreja? O que tem que haver banho de descarrego dentro da igreja? Primeiro que essa palavra descarrego da macumba não tem nada a ver com o evangelho. Então ele trabalha nisso para confundir, olha, o que ele quer esconder a obra da cruz. Então quanto mais lixo ele introduzir na igreja, mais óleo orado, mais óleo ungido, mais terra do Rio Jordão, mais chavinha, mais lencinho, mais meia, mais nó na camisa do avesso, mais corredor do sal, mais rosa, mais tijolinho orado, mais envelope cor de ouro. Quanto mais ele introduzir e o povo acreditar nisso, mais longe a confiança do coração do povo está da obra da cruz. Quanto mais ele conseguir que se levante alguns apóstolos que são super santos, cheios de seguranças do lado, e onde ele vai, aquele monte de segurança, são os intocáveis, são os bons, não é verdade? E todo mundo quer adorar o apóstolo, quer cobertura de homem. Quanto mais ele infiltrar isso na igreja, mais a igreja fica cega para a obra da cruz. Aí você chega para uma pessoa e fala assim: meu irmão, ele te libertou do império das trevas. Ele era para você estar amarrado. Heresia, não acredita no que Jesus Cristo fez. Então, quando eu estiver participando do pão e do cálice, eu estou anunciando: Jesus já morreu, está tudo feito. E o inimigo despojado, ferido na cabeça, destruído. Acredita nisso? Isso é o poder do evangelho. Olha o que eu estou te falando, como isso é grande. Se você está nessa fé, se você entende isso, você enxergou isso por revelação, muda totalmente o aspecto do evangelho na tua vida. Acaba o medo, acaba a escravidão. Acredita nisso? Então volta lá para Colossenses, Colossenses 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que público é esse que ele está falando? Uma coisa pública é que todo o público tem acesso e vê. Mas quando Jesus está na cruz, uns ali não estão nem entendendo o que está acontecendo. Até os seus próprios discípulos estão amedrontados. Eles não estão nem entendendo, eles não queriam nem que Jesus fosse para a cruz. Foram entender as escrituras que ele tinha que ir para a cruz lá na frente, depois. Mas que público é esse, se foi publicamente exposto ao desprezo? Diante de todos os anjos de Deus, todos os seres celestiais, eles viram na cruz o diabo ser despojado. E diante de todos os demônios, os anjos caídos que seguiram Satanás e se tornaram demônios, todos eles viram o líder deles serem despojados, ser despojado e ferido na cabeça. Esse público invisível viu a derrota do diabo. Você acredita nisso? Está aqui, ó. Está aqui, isso é uma coisa que você não ouve. É difícil alguém ler isso nos meios de comunicação. Aparecer numa pregar essa boa nova de grande alegria. É difícil. Mas isso é o Evangelho. É isso aqui, é o que a ceia expressa. Então tomar a ceia, né? Ficar sério assim, tomar a ceia, é triunfo participar da ceia. Com entendimento. Tomar a ceia é um culto bom, de grande despertamento, de grande consciência do poder da obra de Cristo na cruz. Não é nada de prosperidade, sair do vermelho, conquistar, comprar, vender, melhorar. Isso aí é a ceia pervertida, que misturaram, esconderam a verdade da ceia. Quanta gente está 20 anos na igreja e não sabe o que é tomar ceia ainda. Ainda não sabe. Você aceita essa palavra? Vamos ver mais um texto aqui, ó. Eu tinha um monte de coisa para ler, mas isso aqui já é suficiente. Hebreus 2,14. Olha lá, Hebreus 2,14. Veja se isso aqui não é verdade. É verdade. Está aqui escrito. Então diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Ele está dizendo que os filhos, que somos nós temos um corpo de carne e sangue. Destes também ele, Jesus, igualmente participou. Ele também teve um corpo de carne e sangue. Deus se encarnou na pessoa de Cristo, para que por sua morte, preste atenção, para que por sua morte fizesse o quê? Eu gosto da atualizada. A atualizada diz assim: para que por sua morte destruísse o quê? Aquele que tinha o poder da morte. Tem a tradução que fala aquele que tem o poder da morte. Ele não tem o poder da morte. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, quebrou o poder da morte. Ele venceu a morte, ele quebrou o domínio da morte. Por isso que ele pode dar a vida eterna. Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Ou então está na tua tradução, aniquilar. O que é aniquilar? Reduzir a nada, ser aniquilado. Então, na morte do Senhor Jesus Cristo, o diabo foi destruído, aniquilado. Acredita nisso? Então todo esse poder que ele aparece aí é o homem que dá. É a igreja supersticiosa que prega. É aquele que não entendeu a grandeza da obra da cruz, que tem medo. Destruir-se, né? Eu já citei esse exemplo, vou citar de novo, mas de uma forma diferente. Eu tinha um colega, irmão na fé, que ele tinha comprado um carro zerinho, e ele limpou o carro e tal, e foi com o aspirador lá, foi com uma coisa, um aquecedor, aquecer não sei o que dentro do carro dele, na garagem dele. Aí a esposa dele chamou, né? E aí ele foi lá ver e deixou aquele negócio no piso do banco traseiro ali, aquela coisa aquecendo. Aí foi fazer, esqueceu que ele tinha deixado aquela coisa lá. Daqui a pouco começou a sentir um cheiro de queimado. Quando ele foi ver na garagem, ele morava numa casa longa, né, um sobrado. Esqueci aquele ligado. Quando ele chegou lá, o carro já estava em chamas por dentro, sendo consumido todo.
acabou com o carro novinho, né? Continuou sendo um carro, ainda bem que ele tinha seguro, né? Mas queimou o carro todo, continuou o carro, a carcaça estava lá, a roda de aço estava lá. Mas o fogo queimou os estofados, a pintura, os pneus, queimou tudo. Continuou sendo um carro? Sim, porém destruído. Era um carro? Sim, destruído. O diabo continua vivo, é o diabo? Sim, porém destruído. Por quem? Tu vai falar, o nosso general de guerra, é o homem de guerra, é Jeová, né? Cuidado com o diabo. Primeiro, Jeová não é homem. É aquela visão do Velho Testamento, guerra, né? Vocês estão entendendo? Nosso grande, poderoso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Criador de todas as coisas, o nosso grande Deus, controlador, dominador, criador, que sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Esse poderosíssimo, grande, quer que eu faça isso? Quer? Você ficar contente? Quer? Alguém fala, que poder, não é poder nada, eu que quis fazer isso. Te enganei, né? Vendo como é fácil enganar as pessoas? Basta fazer uma coisa diferente. Na hora do grito, assim, o grande e poderoso, todo mundo, ai que unção de nada. A pessoa que quer fazer isso sabe que você é influenciada por essas fantasias. Eu quero ver você crer na verdade, isso que eu quero ver. Nosso grande e poderoso Senhor, né? Ele destruiu na cruz do Calvário o diabo. Acredita nisso? Isso é o Evangelho. Agora eu vou tomar a ceia, vou ficar assim, ai Senhor, eu não sou digno, Senhor, ai Senhor, eu perdi a paciência, vai passar por mim, não vou nem pegar, ai Senhor, eu não estou preparado. Não entende o que é ceia, só entende o que é culpa, só isso que entende. Então agora nós vamos participar, o que nós vamos fazer com alegria no coração, com entendimento, nós vamos pegar esse pão, beber esse cálice. A dívida foi paga, crendo, sabendo o que eu estou fazendo. E o inimigo foi despojado, eu não estou com medo do diabo, ele está com medo de mim, porque eu sei disso. É o contrário a coisa. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Ele que foge do crente que fala a verdade, resiste a ele, ele dá no pé. Um crente só põe ele para correr. Então a ceia expressa isso que nós acabamos de falar. Você crê de todo o coração? Então fala assim, amém.